Esse é um vídeo que faz parte da playlist sobre história dos hebreus, ou história de Israel, principalmente no tempo bíblico, né? Então eu estou construindo essa playlist com base num livro de teologia que eu cursei há muitos anos no curso do Ensinai, né? Teologia nível médio, básico, que eu cursei lá em 2015, estamos em 2026, então olha só quantos anos. E aí estou gravando aqui no canal, utilizando esse texto base, apenas como forma de relembrar esse tipo de conteúdo e porque eu gosto mesmo de teologia. E história dos hebreus não deixa de ser uma importante área de estudo aí da teologia, porque é o cerne, na verdade, é o centro aí de todo o texto bíblico. É preciso entender um pouco de história dos hebreus. A Bíblia gira em torno disso, da história desse povo escolhido. Então, estou agora tratando sobre o primeiro rei de Israel. Já gravei diversos vídeos sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E hoje eu quero tratar, inclusive já tratei sobre a decadência de Saul. Isso tudo está relatado principalmente no livro de Samuel, nos dois livros de Samuel, e também um pouco em Reis. Agora, hoje eu quero tratar sobre, principalmente em Samuel, né? Hoje eu quero tratar o surgimento de Davi, que é o segundo e, na verdade, o principal e maior rei de Israel, né? O surgimento de Davi. O declínio de Saul coincide com o aparecimento e a ascensão de Davi. Então, ao mesmo tempo que Saul estava em declínio, porque primeiro havia, né, Samuel, que foi o último juiz dos hebreus, ainda com todo mundo unido nas suas tribos ali, e surgiu Saul, que foi um rei escolhido pelo povo, por Deus, primeiramente pelo povo, e Samuel, então, esteve nessa transição da época dos juízes para a época dos reis. O declínio de Saul coincide com o aparecimento e ascensão de Davi. Samuel, embora tenha se lamentado quanto à tragédia que se abatera sobre a vida de Saul, foi até Belém em obediência a Deus e ao seu chamado, onde encontrou os filhos de Jessé, entre os filhos de Jessé, o rei que Deus tinha provido. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então veja que da mesma forma como Samuel teve participação determinante na escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, agora, no segundo rei de Israel, Davi, Samuel também está participando ativamente, mostrando aquele que Deus escolhera como o novo rei de Israel. O próprio Yahvé indicou claramente a sua escolha. Isso está registrado no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, verso 3. Após o final de um processo seletivo, Davi finalmente compareceu à presença de Samuel, que, por ser profeta antigo, conheceu imediatamente que ali estava aquele que tinha sido divinamente escolhido, um fato confirmado pela visitação do Espírito de Deus sobre ele. Bom, eu não vou no texto bíblico, na fonte, para a gente ver um pouco dessa história, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas, para conhecer um pouco desse relato, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, para entender essa escolha, né? E todo esse surgimento de Davi como o segundo rei de Israel. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre Davi na corte de Saul. Porque veja, ao mesmo tempo que ele for escolhido como o novo rei de Israel, ainda assim Saul continua sendo o rei de Israel. Então você imagine o problema que estamos prestes a testemunhar aqui, né? A existência de um rei que sabe que um novo rei foi escolhido. Como assim, né? Isso aqui não vai ser fácil. Com certeza não vai ser fácil. Tanto que na história bíblica, o relato da história de Davi é uma das histórias mais incríveis que ali tem. Muito chocante quando você lê todo o relato, porque são anos e anos e anos naquela dificuldade extrema até de fato ele chegar ao poder e reinar sobre todo o povo, em todo mundo unido, né? Numa única situação. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, Davi na corte de Saul. Valeu!